Bom dia, gente. Tudo bem? Nós vamos iniciar hoje uma aula de geografia, falando um pouquinho sobre o nosso espaço sideral, tá? E a posição do nosso planeta nesse espaço. Vamos colocar aqui os slides para a gente iniciar a aula. Olha lá. Vamos aqui bonitinho. A Terra no espaço sideral. O que nós vamos ver então nessa aula? Nós vamos tentar entender qual seria a posição do planeta Terra nesse grande universo que é a nossa, onde está a nossa Via Láctea. É um lugar imenso, coisa que a nossa mente não consegue alcançar, de tão grande que é esse lugar, que o nosso planeta vira aí um grãozinho de areia no meio desse universo que é o espaço sideral. Tá? Então, nós não estamos sozinhos, nós não somos o único planeta. Existem muitos, milhares e milhares de outros planetas, de outros sóis. E tá aí, para a gente conhecer. Na imagem aqui, tá bem legal essa imagem, a gente vê bastante estrela, as constelações, sóis, planetas diversos espalhados por aí, e a gente só vê uma pontinha, e é muito grande, é muito interessante. Vamos lá. A Terra no universo. Onde será que está a Terra nesse universo todo? Vai tentar entender isso. Vamos lá, vamos acompanhar a leitura que a gente vai seguindo, vai ficando mais fácil de entender. Quem estiver com o livro, quiser seguir no livro também é bom, tá? O céu e os astros. Um dos hábitos mais antigos da humanidade é a observação do céu. Então, um hábito muito antigo, desde as mais antigas civilizações, eles já tinham essa curiosidade pelos astros, já observavam o céu, e isso ajudou bastante no desenvolvimento das sociedades. Olha só que interessante. Seja por medo de certos fenômenos, como a passagem de um cometa ou a queda de meteoros, por exemplo. Então, conforme vai observando o céu, eles viam passando os meteoros, e meteoros eles viam e tinham um pouco de medo. Então, alguns observavam sim, por causa de uma coisa estranha que estava acontecendo. O ser humano aprendeu a observar o céu e a utilizar as informações obtidas para viver e se organizar. O Sol e a Lua foram representados por grupos humanos em pinturas rupestres encontradas em cavernas de diferentes regiões do mundo. Os mitos sobre deuses e heróis de diversos povos antigos também eram uma forma de decifrar e entender o céu. Algumas civilizações admiravam tanto o céu, as estrelas, as constelações, a lua, o sol, que acabavam desenhando essas formas desde lá da antiguidade na arte rupestre dentro das cavernas. E isso sempre fascinou o ser humano. Hoje em dia, por causa da poluição, por causa da iluminação noturna que temos, não conseguimos mais observar muito bem as constelações, o céu fica um pouco turvo, a gente não tem mais a mesma visão que esses ancestrais tinham. Não sei se vocês já pararam para observar o céu na cidade, como a gente vê bem pouco, precisa procurar muito e ver poucas estrelas. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir em um sítio, um lugar bem afastado de iluminação, vocês já vão notar a diferença.
dá para ver a constelação muito mais nítida, dá para ver muito mais estrelas, parece até que é um outro céu. É bem diferente. Então, essas civilizações antigas, como ainda não existia tanta iluminação, nenhuma praticamente, só ali na fogueira, fogo, eles observavam com muito mais clareza, era muito mais fácil e nítido para eles observarem o céu, e muito mais fascinante. Olhar o céu era muito importante para a identificação da melhor época para o plantio e colheita. Através das estrelas, eles se guiavam, né, formando calendários, né, marcavam períodos de seca, de frio, de chuva. Eles conseguiam organizar-se dessa maneira através dos astros, das posições dos astros. Conforme iam modificando, eles iam marcando. É claro que isso demorou muito tempo, não é 1 ano, 2 anos para fazer isso, mas eles conseguiram organizar um calendário através dos astros para organizar a colheita, a plantação. Isso facilitou bastante e a partir disso a civilização começa a se desenvolver ainda mais, porque a plantação não é mais perdida, né? Porque tem aí todo um planejamento. Pela observação das estrelas e constelações e da posição dos astros, principalmente do Sol e da Lua, o ser humano criou os calendários, que ajudam a organizar a vida em sociedade. No passado, as constelações e as estrelas serviam de referência para que os seres humanos pudessem se deslocar. É estrela guia, né? Não sei se vocês já ouviram falar essa frase. As estrelas guiavam mesmo a posição norte, sul, leste, oeste. Eles tinham essa orientação através dos astros. Isso facilitava bastante para eles não se perderem. Então, principalmente em grupos que ainda não eram nômades, que andavam muito, iam, às vezes percorriam distâncias caçando, né, procurando comida, e de repente a família espera ele voltar ali em algum lugar. Para ele saber voltar, ele se direcionar, ele tinha bastante auxílio, então, desses astros. Tá? Então, a gente vai vendo que o desenvolvimento humano é muito ligado à natureza. Não é verdade, gente? Vamos lá. Aqui a gente tem, então, alguns desenhos dessas pinturas rupestres que foram feitas na pré-história. Vários astros, a gente vê essa aqui muito nítido, né? O Sol e a Lua. Bem interessante aí como eles já reconheciam e utilizavam esses astros. A Via Láctea, ou Via Láctea, né? Ela é o nosso universo, é o nosso endereço, vamos dizer assim, dentro do universo. As galáxias são sistemas estelares no universo que compõem bilhões de estrelas, planetas, nuvens de gás e poeira. Então, as galáxias são compostas de várias coisas, né? De muitos planetas. A Via Láctea é a galáxia onde a Terra está localizada. Então, gente, não existe só a Via Láctea, existem muitas outras galáxias, certo? A nossa galáxia, a galáxia em que a gente vive, então, onde está o planeta Terra, se chama Via Láctea. Por que esse nome? Porque, como vocês veem na imagem, ela é esbranquiçada e um cientista que estava observando disse que parecia com uma mancha de leite, né, que parecia semelhante a isso. Então ele deu o nome de Via Láctea, tá? O caminho do leite, tá bom?
Vamos lá, isso aí, não pode esquecer que a Via Láctea é uma galáxia composta de muitos astros, tá? Com uma estrela gigantesca que é o nosso Sol, muitos planetas, e a gente está aí no meio dessa imensidão de coisas. Você sabe qual é a diferença entre estrelas e planetas? Pois é, tem diferença, tá? Uma delas é o tamanho. As estrelas são muito maiores do que os planetas. É estranho a gente pensar isso, que a gente está aqui no nosso planeta gigante, e a gente olha para o céu e vê as estrelas, uns pontinhos tão pequenos, né? Como pode estrela ser maior que o planeta? A questão é que esses pontinhos brancos que vemos lá no céu, nem tudo é considerado estrela, tá? Às vezes a gente consegue até ver um planeta ou outro, dependendo do dia, dependendo, né, da claridade. Então, nem tudo que a gente vê lá são estrelas. A gente pode estar vendo aí um meteoro, pode estar vendo outros asteroides, tá? As estrelas, o que é considerado uma estrela? O nosso Sol, para vocês terem uma noção, que tem luz própria. Então, o nosso Sol é uma estrela, tá? Além disso, elas geram luz visível, então elas têm luz. Essas são as estrelas. Os planetas não geram luz, tá? Então, imagine o planeta Terra. Se não fosse nenhuma iluminação artificial, lâmpada, energia elétrica, tudo que a gente tem, gera luz? Existe luz? Não. Você apaga todas as lâmpadas da sua casa, você apaga tudo, o que acontece? Fica um escuro total. O planeta não gera luz, certo? Ele é iluminado pela estrela, certo, gente? Que é o Sol. De modo geral, podemos dizer que planetas são astros que giram ao redor das estrelas e são iluminados por elas. Então, os planetas giram em torno do Sol e o Sol ilumina os planetas. O planeta Terra e mais outros 7 planetas giram ao redor de uma estrela, o Sol. Certo? E juntos, né, o Sol, nosso Sol, e esse, né, juntamente com os planetas, forma então o sistema solar. Tá? Dentro dessa Via Láctea enorme que vocês estão vendo, tem muitos sóis, tem muitos sistemas solares, vamos dizer assim. Tem muitos conjuntos de sóis com planetas em volta. Muitos mesmo. Bom? Então, não é só o nosso Sol que existe aqui no meião. E eu tive aluno que já perguntou, mas o nosso Sol é aqui, ó, e o nosso planeta... Não, essa Via Láctea é muito grande. E nós estamos, assim, por exemplo, um pintinho, uma claridadezinha desse daqui, ó, talvez seja o nosso Sol, os nossos planetas aqui em volta, tudo muito pequeno, perto do tamanho, tá, da Via Láctea. Eu espero que vocês estejam entendendo. Eu mandei no grupo para vocês, não sei se vocês tiveram acesso, de vídeos mostrando, né, fazendo um caminho todo dentro da Via Láctea. É bem legal aquele vídeo. Se vocês ainda tiverem acesso, se vocês assistam. Se não, vocês comentem comigo depois aí no WhatsApp, que eu tento baixar ele de novo. Eu acho que eu já não tenho mais, mas eu baixo ele de novo e mando para vocês, tá? Para vocês terem uma noção aí, o tamanho do Sol, o nosso Sol, do nosso sistema solar, tá? Perto do tamanho desses planetas. Olha aqui, os planetas do nosso sistema solar, tá? Olha que pequenininhos alguns aqui, ó. Tá? E o nosso Sol, ele sim tem luz própria, que ilumina, então,
os planetas que não têm luz própria. Ok? Acho que isso está bem claro agora, né, gente? Aqui, ó. Esse aqui, esse Sol, ele é uma estrela. Vamos lá. No livro de vocês, tem o caleidoscópio, que é bem interessante, bem legal para vocês lerem. Leia aí bonitinho, né? Ó, o Vênus, a Terra, aqui como eles estão posicionados, né? Diante do Sol. Alguns lugares fazem esse desenho, é assim, o Sol aqui, e aí vem os planetas, né? Uma carreirinha, assim, uma filinha de planetas. Assim não é o certo, tá? Os planetas estão espalhados, aleatórios, tá vendo? Não tá, não, numa linha reta. Esse desenho aqui, que é o mais perto aí da verdade, que os países estão espalhados, tá? Não estão numa linha reta, tá? Quanto mais perto do Sol o planeta tiver, mais rápido ele faz a volta, né, o contorno do Sol. E a questão de tempo, então, o ano dele é mais curto do que o nosso, certo? Quanto mais distante é o planeta do Sol, maior é a volta que ele tem que dar em volta do Sol. A volta dele é bem maior, muito mais longa, muito mais demorada. Então, o ano dele é muito mais longo. Deu para entender isso? É interessante, eu acho. Aí vocês podem ver lá os corpos celestes, né? Temos satélites naturais, né? O nosso satélite natural é a Lua. Temos aí os asteroides, cometas, meteoros. E aí vocês veem com atenção. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão me perguntando, ok? E aí vai falar um pouco de curiosidades. Tem bastante coisa legal nessa página que às vezes a gente passa e acaba não lendo tudo. Se vocês tiverem oportunidade, de repente tem um tempinho aí em casa, leia toda essa página que é bem interessante. Satélites artificiais. Nós acabamos de ver que existe satélite natural. O satélite nosso natural é a Lua, ok? Ele sempre acompanha ali. Por que natural? Foi criado por um humano, não é criação humana. Ela foi criado como a Terra, né? Como todo as coisas naturais, né? Como foi criado, existe aí muitas teorias que uns acreditam em uma coisa, outros em outra, a gente já viu em história, né? Sobre a criação. E isso aí é muito particular, eu acho, de cada um no que acredita, uns ligados à fé, outros ligados à ciência, né? Então a gente vê um pouquinho dos dois lados e vai formando uma opinião, né? A gente já comentou sobre isso. A gente não pode ser taxativo, não, isso é certo ou aquilo é certo, porque existem várias vertentes, certo, gente? O satélite artificial é um satélite criado, então, pela humanidade, por humano, criado pelo homem. Os satélites artificiais, o sideral e o geográfico conectados. A obtenção de dados e informações sobre o nosso planeta aumentou de forma significativa com a criação e o lançamento de satélites artificiais. Por meio de foguetes superpotentes, eles são levados até o espaço sideral e postos em órbita em torno da Terra. Eles fornecem extraordinária quantidade de dados sobre as áreas oceânicas e continentais. Então, esse aqui da imagem é um satélite artificial. Então, são foguetes potentes que levam ele até lá, certo? E existem, sim, os astronautas que vão até lá, consertar, colocar em funcionamento, tudo certinho.
Qual é a função desses satélites? Observar, filmar, gravar, né? Tirar fotos, analisar todo o nosso planeta. Então, muitas informações nós temos graças ao satélite. Podemos ver todo o tamanho, podemos ver o mar, podemos ver, está vendo? As correntes de ar, podemos ver muitas coisas. E tem facilitado muito a vida humana, né? A questão da tecnologia, o desenvolvimento que alcançamos, né, esses satélites, tem ajudado bastante a vida até cotidiana, né? Um exemplo que a gente dá é a questão do GPS, Google Maps, essa orientação que temos facilitou muito e é através desses satélites, né, que facilitam tudo isso, esse mapeamento de toda a região. As imagens e outros dados coletados pelos sensores dos satélites, temperatura, pressão atmosférica, concentração de gases, são analisados e utilizados no planejamento de áreas de plantio e na fiscalização de áreas protegidas, por exemplo. Elas também fornecem importantes informações sobre fenômenos atmosféricos, como os furacões e o aquecimento ou resfriamento do planeta. Então, fica muito mais fácil da gente saber, está vindo um furacão, dá tempo de se proteger, dá tempo de evacuar a cidade, dá tempo de se organizar até esse furacão chegar. Né? Isso ajuda bastante. É uma frente fria. Então, toda aquela previsão do tempo que temos, graças aos satélites. E isso ajuda bastante. Às vezes, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, isso pode não fazer tanta diferença, tá? Mas em corporações grandes, isso tem tudo a ver, tá? Envolve bastante coisa. No caso da plantação, por exemplo, a gente vai ver isso. Grandes plantações, o agronegócio, né? Aquela agricultura muito grande, eles se beneficiam bastante com os satélites, esse uso tecnológico. Por quê? Se vem vindo uma frente fria, eles vão se organizar, tá? Se vem vindo uma época de calor, ou tá vindo uma seca, alguma coisa assim que tem como prever através dos satélites, eles então vão preparar essa colheita, essa plantação, e tem como organizar-se para não perder tudo. Tá? Esse aí é um dos poucos exemplos que a gente tem. Beleza, gente? Outra coisa também que os satélites ajudou bastante nesses últimos dias, lembra da queimada da Amazônia? Vários focos de incêndio aí, não só no Brasil, na Austrália, que a gente viu. Os satélites também têm como mostrar, né, que tamanho está essa queimada, em que proporções está, onde está chegando, onde está atingindo, né? E o desmatamento também, ele tem ajudado bastante a controlar o desmatamento, porque os satélites, vendo exatamente as regiões que estão sendo desmatadas, né, e sendo aí mostrada, isso ajuda bastante, né, os governos, enfim, tomarem alguma atitude, tá? Porque num território tão grande como o Brasil, não tem como controlar tudo, né, se não ver de cima o que realmente está acontecendo. Tá? Tá dando para entender, gente? Qualquer coisa me pergunta, tá? A Pro tá um pouquinho cansada hoje e às vezes se perde um pouquinho, desculpa, tá? Vamos lá. Olha que legal, uma das imagens de satélite. É muito bonito de ver. Aqui, né, no terreno, a gente vai ver o desmatamento acontecendo. Dá para vocês entenderem? Aqui, né, onde ainda está verde, ainda não foi desmatado. E essa parte mais clarinha aqui, gente, são quilômetros e quilômetros
né, de extensão aí na Rondônia. Um desmatamento muito grande, certo? E sabendo desse desmatamento, muitas instituições, né, o INPE, que protege, então tem órgãos fiscalizadores que vão aí tentar solucionar, tentar de alguma forma frear esse desmatamento, tá? Aqui a gente vê, tá vendo, frentes frias, correntes de ar se formando, né, vindo, então aqui mais para previsão do tempo. E esse em especial aqui, ó, é o furacão, tá vendo a forma dele? É o furacão, tá? Então tem aqui as frentes frias todas e um furacão muito grande, né? E se ele tá, então ele vai sendo observado. Se ele está indo em direção ao mar, foi tranquilo. Se ele está vindo em direção ao continente, aí já se torna um pouco mais preocupante e de repente precisa ter alguma mobilização. O lançamento de satélites artificiais na órbita da Terra possibilitou o desenvolvimento das telecomunicações. O primeiro satélite de telecomunicação foi posto em órbita pelos Estados Unidos em 1962, responsável pela primeira transmissão televisiva ao vivo. As informações e imagens da superfície terrestre provenientes desses equipamentos são difundidas praticamente em todo o mundo e muito rápido. Entretanto, quando os satélites deixam de ser utilizados, boa parte deles e de suas estruturas não retorna para a Terra, agravando assim o problema do lixo espacial. Então, gente, infelizmente, vamos dizer assim, quase tudo, ou talvez tudo, tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Então a gente precisa estar muito atento a isso. Ai, que legal esses satélites, né? Ajuda tanta coisa, é importante, ajuda a sociedade, ajuda no desmatamento, faz bastante coisa boa, ajuda nós aqui no GPS, né? Você vê na televisão, rádio, essas ondas todas trazidas por satélite, internet, tudo facilitou muito a nossa vida. Porém, conforme eles se quebram ou ficam defasados, o homem, né, a humanidade, né, quem cria tudo isso, quem manda esses satélites em órbita, não vai lá buscar eles de volta. Eles vão ficar por lá, eles vão se perder. Eles não vão sair muito longe por causa da gravidade, eles vão ficar ali em órbita. E isso está gerando um lixo espacial muito grande. Tá? Então, em volta do planeta Terra, nós temos muitos satélites desativados que não funcionam mais, tá? E eles vão se acumulando, sempre mandando um novo e o velho vai continuar lá. Então, isso também é um problema que futuramente, aí, de repente, pode começar a trazer alguns prejuízos para nós aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer. Certo, galera? Então, aqui tem as atividades, certo? Vamos fazer as atividades do mesmo jeito que a gente vai fazer de história, vai fazer de geografia. Vocês não vão precisar copiar as perguntas, isso mesmo em sala de aula, né? Eu falava para vocês que não precisava, só precisa responder no caderno, bem completo, coloca certinho o capítulo, né, o nome aí, o título do assunto, coisa que a gente já fazia mesmo em sala de aula, tá? Responde certinho, coloca certinho o número da questão. Se você quiser entregar lá na escola, eu vou lá buscar a sua atividade para eu fazer a correção e depois eu vou dando feedback, então a gente vai tirando as dúvidas pelo WhatsApp, tá? Mas se você não quer ir lá na escola entregar, né, porque a gente está com esse distanciamento social, se você preferir, eu acho melhor, mais fácil até para você, enviar por e-mail. Se você tiver condições, eu acho que é mais fácil, dá para enviar até pelo celular o e-mail, né? Que é um e-mail
mesmo para enviar as atividades para a gente, certo? Que é aquele e-mail alunosbase@gmail.com, certo? Tem lá no slide de história, se vocês tiverem acesso certinho, a gente vai conversando aí no WhatsApp, eu mando para vocês. Você pode digitar a resposta no Word e me enviar, ou pode escrever no caderno, escanear e me enviar. Tá? Aí fica por vocês. As atividades são bem fáceis, está bem dentro desse assunto, né, da Via Láctea, das estrelas, dos planetas, né, o nosso sistema solar, não vai fugir muito disso, certo? E também essa questão do satélite artificial, essa poluição que está tendo aí na nossa órbita. Tem aqui uma imagem para vocês terem uma noção, né, de quantos satélites artificiais temos em volta do nosso planeta, tá? Então, é até estranho de ver, né? É um exagero pensar que tem tudo isso mesmo de satélites artificiais aí causando uma poluição, né? Bom, gente, é isso. Desculpa a aula aí, meio lenta. Eu gravei várias aulas hoje já, né? Ainda tenho mais uma para gravar para o 7º ano, mas estamos aí, né? Foi um pouco corrido esses dias, né? A gente acabou acumulando bastante coisa, mas a partir das outras semanas a gente vai ter um tempo maior, né? Para fazer uma aula mais legal para vocês, tá? Então é isso, a gente vai se falando, a gente vai conversando pelo WhatsApp, tá bom? E não fica com dúvida não, pode perguntar, tá? Beijo, gente. Tchauzinho, até a próxima.